E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de falar não de natação, mas de atividade física. Porque na última semana, a semana que passou, os espaços aqui da internet, os espaços dedicados a esporte, atividade física, foram tomados, né, em grande parte, por reportagens falando sobre um acidente que aconteceu numa academia na cidade de Juazeiro do Norte, com um rapaz na sala de musculação. O rapaz se acidentou numa sala de musculação. Esses acidentes acontecem de quando em vez, né? De vez em quando nós já tivemos uma moça que naquele agachamento no rack se machucou seriamente, acabou vindo a óbito até. Com um tempo atrás, uma modelo também, numa aula de CrossFit, foi fazer aquele abdominal de pendurada na barra pelas pernas, fazendo aquele abdominal, né, vertical, invertido, né, e acabou caindo e machucou e ficou, se não me engano, tetraplégico. Então, há acidentes que acontecem assim, de vez em quando nós somos surpreendidos, infelizmente, por isso. E aconteceu de novo dessa vez, há exata uma semana atrás, no dia 4, sexta-feira, um rapaz se acidentou, como eu falei, o nome dele é Regilânio da Silva Inácio. Ele se acidentou numa academia. Ele estava fazendo um exercício, para quem não conhece, ele estava fazendo um exercício que é uma espécie de agachamento. E a máquina de agachamento tem duas hastes longas que apoiam sobre os ombros, o indivíduo fica de costas para a máquina, e nessas hastes longas você coloca anilhas de peso, e o indivíduo entra embaixo desses dois apoios almofadados, e aí tem uma trava na mão aqui que ele solta o peso sobre os ombros, e aí ele faz os agachamentos. Quando termina a série dele, ele trava de novo o equipamento e sai de baixo, e as travas ficam elevadas para a próxima série ou para um outro aluno usar o mesmo equipamento. Pois bem, o aluno fez uma série, ia fazer ainda uma outra série, e ele sentou no equipamento. O equipamento tinha uma espécie de uma plataforma na frente, ele sentou, o equipamento estava com bastante carga, e a trava escapou, e aqueles dois apoios bateram sobre o ombro dele. Batendo sobre o ombro dele, fletiram a coluna dele para frente, e ele teve um traumatismo na coluna vertebral, né? Entre a coluna torácica e a coluna lombar. Ele teve um traumatismo muito sério, porque as vértebras se deslocaram muito, e não sei se vocês sabem, a medula, né, a nossa medula passa pelas vértebras, pelo corpo das nossas vértebras, num orifício chamado orifício de conjugação. E é importante que as nossas vértebras estejam alinhadas, porque cada vértebra tem um orifício, e a nossa coluna é uma pilha de vértebras, então a nossa medula passa por dentro dela. Como essas vértebras se desalinharam de maneira abrupta, traumática, ele teve um traumatismo muito sério na coluna, os nervos foram severamente atingidos. Todos os médicos na hora disseram que as possibilidades dele voltar a andar são pequenas, infelizmente, e nós estamos aguardando. Coisa de uns 2, 3 dias atrás eu vi um vídeo dele sentando no quarto dele no hospital pela primeira vez, depois da cirurgia. Passou por uma cirurgia, reduziu, foi uma luxação de vértebra, né? Uma luxação grave de vértebra. Enfim, ele está sendo tratado adequadamente, tudo mais, mas foi um acidente que chocou muita gente. Tem cenas na internet, eu vou deixar aqui nos comentários, além das informações, um resumo desse acidente. Eu vou deixar um link do vídeo para vocês assistirem. E ele está tentando se recuperar, evidentemente, os médicos estão fazendo todo o possível, mas foi um acidente. Como isso ocupou muito espaço e chocou a mim também, né? Aí eu estava refletindo muito essa semana, assisti várias vezes o vídeo dele lá, e como muitos dos meus seguidores aqui alternam trabalho de natação com trabalho de musculação, e até alguns nadadores mesmo fazem trabalho de sobrecarga na sala de musculação para fortalecimento da musculatura envolvida nos seus nados, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre segurança na sala de musculação. Né? Como você já deve imaginar, não é exatamente a minha praia, mas a minha praia é também atividade física,
Eu já gerenciei uma academia durante 10 anos e nós tínhamos uma parte de musculação muito grande lá também, e eu já acompanho essas coisas e sempre me sensibilizo muito com esses acidentes. Queria falar um pouquinho disso, né, para aqueles que vão para a sala de musculação, algumas dicas assim que eu acho importantes. Então eu estou falando para aqueles que me escutam. Aqueles que me escutem também nisso, né? Se acharem que eu estou falando alguma bobagem, ok, vida que segue, não tem problema nenhum. Mas para aqueles que me escutam, eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte: enxergue a sala de musculação como uma sala de louças e cristais. Na hora de você se movimentar entre os aparelhos, muito cuidado. Muito cuidado, porque pequenos esbarrões de ombro, de quadris, de coxa, num indivíduo que está fazendo um exercício com muito peso na máquina, ou pior ainda no peso livre, esses esbarrões podem fazer com que a carga caia. Eu já vi gente no supino, o cara deu um esbarrão na barra, soltou a barra da mão do cara, bateu, quebrou o queixo do cara. Quer dizer, então, movimentar-se na sala de musculação, apesar de ter um monte de gente cheia de músculo e aqueles pesos gigantescos, imagine que é uma loja de louças e cristais e você vai se movimentar sempre com muito cuidado lá dentro, muito cuidado, principalmente, óbvio, nos horários mais cheios, né? Se você frequenta esses horários de pico, onde a sala de musculação está cheia, movimente-se bem cautelosamente. A segunda dica é assim: jamais se atribua séries a mais ou pesos a mais, além daquilo que está definido para você. Olha, os profissionais de musculação, entre os quais um grande amigo meu, com quem até me consultei para fazer esse vídeo, ele reclamava muito disso, né? Que você fala para o cara fazer 3 séries de 12 repetições, o camarada vai fazer 4 séries, 3 séries de 15. Você manda ele fazer com 20 quilos, ele põe 30, ele acha que é pouco. Ele fica inventando. O aluno de musculação tem uma tendência a criar treinos para si mesmo, então não deve fazer isso. Lembre-se que no começo, principalmente quem está iniciando o trabalho de musculação, as primeiras aulas vão servir muito mais para tonificar a musculatura antagonista, a musculatura que controla o exercício, do que para fortalecer ou dar volume para a musculatura agonista. Então, esse trabalho de musculação no início pode até parecer leve, mas ele tem uma função importante, que é te sensibilizar para o movimento correto, né? Primeiro de tudo, aprender a fazer a regulagem na máquina, a ergonomia toda da máquina e tal. E depois, no movimento, você se sensibilizar para perceber se o músculo está sendo solicitado, é o músculo correto mesmo, tudo mais. Já ganhar uma certa tonicidade, você aprender, né, a biomecânica do movimento, muito mais para aprender a biomecânica. Então, mesmo que seja leve, que você ache fácil e não fique todo doído, como todo mundo gosta de ficar, fica tranquilo e siga o treinamento do seu professor, do indivíduo que está te orientando. Ele é o profissional responsável pelo seu treinamento. Não invente nada. Não inventa série, não inventa repetição e não inventa carga. Não inventa. Faça o que está lá. Você pode comentar com ele: olha, eu estou achando que está muito tranquilo, que está muito leve e tal. Você pode até comentar alguma coisa assim, mas não faça nada por conta própria. Quando você for sentar, principalmente na máquina, que eu já adiantei, fazer um ajuste criterioso da ergonomia, quando tem ajuste, aquele pec deck que você ajusta com o comprimento de braço, a mesa romana, que você ajusta para o tamanho do seu corpo, para o tamanho da sua coxa, para o tamanho do seu braço, você faz o ajuste de todos os equipamentos, faça o ajuste criterioso, né? E você faça o treinamento que está previsto. Esses ajustes mal feitos podem comprometer a eficácia do seu treino e podem até te machucar, né? Então quando o seu professor de musculação te leva para uma máquina, te leva para fazer algum exercício, ele vai dar essas dicas: ó, você senta, ajusta a altura do banco, ajusta isso, ajusta essa peça aqui, ó, tem aqui para você fazer o ajuste, tira o pininho, empurra para cá, põe o pininho, isso, ó, tá vendo? Tem que ficar certo aqui para você fazer esse exercício e tal. Não subestime a importância disso. Não subestime a importância disso. Tá bom?
Quarta dica, ao executar as coisas, não hesite em pedir ajuda, viu, gente? Mesmo que você não esteja fazendo com muito peso, nem pensar, né? Quer dizer, com muito peso, o ideal é você estar sempre acompanhado de alguém. Eu já vi alunos de musculação, até fisiculturistas, bodybuilding, tarimbados, gente experiente e tal. Quando vai fazer um exercício com muito peso, há um risco implícito nisso, sempre monitorado, com uma pessoa atrás para dar uma ajuda, ou até duas pessoas, se for muito peso, duas pessoas ajudando para fazer as coisas. Isso evidentemente, né? Tudo bem, você vai fazer um agachamento no rack, aquela coisa, hoje em dia eles têm aquelas travas, sempre usando aqueles suportes. Se você não aguentar subir, desceu e não aguenta subir, vai ter que sair por baixo. Esses racks hoje em dia eles têm uma trava que não deixa a barra ir até o chão, né? A barra tem uma certa altura em que ela para, enfim. Use todos os equipamentos de segurança, usem todos esses equipamentos, tá bom? Quinta dica, ao terminar a sua série numa máquina, é sempre bom que você confira a trava que você fez num equipamento, se for o caso de uma máquina. Então, leg press inclinado, ou que nem esse rapaz fazer aquele agachamento, aquela coisa toda, confere sempre a trava, porque acontece o seguinte, o atleta, o praticante, ele entra na máquina, ele está fresquinho, né? Aí ele começa a fazer, e quando chega na última série, nas últimas repetições, ele está tremilicando toda assim. Quando ele mesmo põe a trava, às vezes ele não coloca a trava de maneira correta, ele não encaixa perfeitamente a trava. Aliás, esse é a teoria mais aceita para o que aconteceu lá com o rapaz em Juazeiro do Norte. O equipamento foi periciado e o equipamento estava perfeito. Estava perfeito, a trava escapou porque muito provavelmente ela foi mal engatada, e a sala de musculação é um local de muita trepidação, tem muita gente está fazendo exercícios com dumbbells, crucifixo e tal, solta aquilo no chão, blam, né? Então treme muita coisa, tem muita gente que solta peso no chão, anilha no chão, dumbbell no chão, e aquilo treme todo. E com a trepidação da sala, a trava havia sido mal colocada por ele mesmo na série anterior, e escapou e pegou ele, que nem uma armadilha, né? Então, esse travamento desses equipamentos, normalmente as superfícies de travagem não são grandes, são coisas pequenas para você poder colocar rapidamente, né? Então, mas elas têm que ser bem colocadas, bem encaixadas. Confira isso. Se você fez a última repetição muito no sacrifício, você pôs a trava, você dá uma respiradinha, dá uma empurradinha e confere a trava, confere se está mesmo travado, se a trava foi bem colocada em toda a sua plenitude. Não sei se me entenderam, né? Colocada em toda a sua plenitude. Então esses travamentos, essas travas de segurança, como eu falei, rack para agachamento, para você não deixar a barra descer até embaixo, caso você não consiga. Então, tudo você deve fazer, tudo você deve se preocupar muito com a segurança, porque esses equipamentos, se tiverem com muito peso, e normalmente esses exercícios para perna, agachamento, leg press, essas coisas todas, muito peso, né? 60, 80, 100 quilos de peso, se escapar pode machucar sério, pode machucar. Tá? Então vocês confiram essa trava mesmo, confiram essas coisas mesmo. E o último item é uma coisa que eu sei que é polêmica, mas eu vou tentar me colocar, vejam se vocês me entendem. Eu não recomendo que o indivíduo treine descalço ou só de meia. Eu não recomendo. Calma. Antes de me criticarem, vejam, eu não descreio e eu não subestimo a importância do trabalho de fortalecimento, de tonificação, de mobilidade articular para os pés. Eu acho que é muito importante a gente ter isso. Esse trabalho para os pés é muito importante. Só que, na minha opinião, esse trabalho voltado para os nossos pés, seja que tipo de trabalho for, eu acho que ele deve ser feito em um ambiente que não é o ambiente da sala de musculação. Eu acho que esse trabalho está muito mais para uma aula de alongamento,
tá muito mais para até uma aula de balance, uma aula onde que vai ser mais coreografado e o professor um dia fala, ó, hoje vamos fazer sem os tênis, vamos fazer de meia, para vocês sentirem mais os pés e tal. Eu acho que para essas coisas eu vejo o trabalho para os pés muito mais nesses locais do que numa sala de musculação. Numa sala de musculação, o pouco que você vai ter de ganho em propriocepção, em alguma coisa do gênero assim, é irrelevante perto do risco que você está correndo de estar dentro de uma sala de musculação descalço. Aquilo, gente, para você, bom, se caiu uma anilha em cima do seu pé, o fato de estar com tênis ou não vai ser irrisório, né? Vai ser, você não precisa nem considerar, vai machucar quase que do mesmo jeito. Mas você pode chutar uma anilha, chutar um dumbbell, chutar uma barra, alguma coisa que esteja no chão. Um grampo de barra que você chute, que caia no seu pé, sei lá, uma coisa mais levezinha assim. Então a sala de musculação não é o local. E o treino de musculação não é o treino próprio para você fazer esse tipo de coisa. Os nossos pés já têm que suportar uma sobrecarga muito grande que é o nosso próprio peso. Então você imagina uma pessoa com sobrepeso, um homem ou uma mulher com mais de 100 quilos, que pouca atividade física fez. Gente, os pés dele já estão suportando um peso muito grande, muito grande. Esses pés não precisam ficar descalços e desenvolver propriocepção e desenvolver uma certa sensibilidade. Não, eles precisam de proteção, eles precisam de ajuda. Na sala de musculação, no trabalho de sobrecarga, precisam de proteção. Proteção para conter a articulação do tornozelo, para você poder fazer as coisas, protegê-la para você poder fazer os exercícios. Aí você depois vai para uma aula de alongamento, tira o tênis, e aí você vai fazer um trabalho, sem contar as modalidades que já por si mesmo, como pilates, como a hidroginástica, como a yoga, como outras atividades, já fazem isso. Então, se o indivíduo faz musculação e já alterna com essas outras atividades, já há atividades que ele faz ou descalço, ou de meia, ou com uma sapatilha emborrachadinha, que é o que se usa hoje em dia, ele já faz esse tipo de coisa. O pessoal está querendo levar essa preocupação para a sala de musculação. Está inadequado. Na minha opinião, é inadequado. Para os meus seguidores, para aqueles que me escutam, eu contraindico treinar de meia, treinar descalço e tal. Treinem com tênis. Um tênis bem ajustado, um tênis que segure o arco plantar, amarra bem amarradinho e treine dessa forma. O trabalho para os pés vai ser feito num outro momento, num outro lugar. É isso. Então não vou nem entrar no mérito. Eu já li bastante a respeito disso, eu não trabalho diretamente com isso, mas já li a respeito disso, eu sei que há uma corrente, muitos fisiologistas, muitos biomecânicos falando a respeito disso, há uma corrente toda que preconiza esse trabalho descalço, muito bambambam falando que ele é bom, mas tem muito bambambam falando que é perigoso. Então, na minha opinião, é isso. Você querer fazer esse trabalho na sala de musculação é inadequado. Apenas isso. Coloque um tênis. Ah, mas os meus pés eu preciso trabalhar, eu sinto que às vezes está acontecendo isso. A própria natação precisa de trabalho de mobilidade de tornozelo, por exemplo, no nado peito, né? Para fazer aquela dorsiflexão. Mesmo nos batimentos alternados de crawl e costas, fazer aquela flexão plantar. Adultos têm muita dificuldade nisso, precisam fazer esse trabalho articular. Mas não é na sala de musculação. Não é na sala de musculação. Na sala de musculação, os nossos pés precisam muito mais de proteção e de ajuda na sua contenção, né? Principalmente isso, do que querer fazer um trabalho de sensibilização junto. Eu vejo gente, eu vi umas fotos aí que é de arrepiar, as pessoas descalças na sala de musculação, no borrachão, sem contar a higiene, né? Naquele borrachão, descalças fazendo aquilo. Gente, aquilo para se machucar é dois tempos. Essa é a minha opinião. Não vou discutir com ninguém, cada um acredita naquilo que acredita e tal. Mas para eu orientar
aqueles que me escutam, a minha orientação é essa. Tá bom? Por hoje era isso, espero... Eu fiz essa minha listinha de recomendações, mas na internet aqui tem outras, viu, gente? Eu não sou dono da verdade nisso, não. Tem outras pessoas que têm a coisa. Mas se vocês fizerem isso aqui, vocês já vão estar bem protegidos. Vocês que, como eu disse, alternam o trabalho de natação com o trabalho de musculação, ou mesmo os nadadores que vão para a sala de musculação. Eu já vi cenas nos Estados Unidos, os nadadores de elite dos Estados Unidos treinam na sala de musculação, eles às vezes vão até de sunga, só uma camisetinha e tênis. Eles só às vezes não usam meia, sabe? O que eu não recomendo também, acho que a meia é importante. Mas eles usam tênis, eles sempre usam tênis. Mesmo em trabalhos de medicine ball, mesmo em trabalho com bola suíça, mesmo em trabalhos sem peso assim, na sala de musculação estão sempre com os pés protegidos. Tá bom? Se vocês gostaram, por favor, deixa um like aqui, curte, compartilha e comenta, C, todas essas atitudes, todas essas coisinhas que vocês fazem aqui. O YouTube, o algoritmo aqui enxerga como engajamento e ajuda na nossa divulgação do nosso canal aqui. Nós estamos crescendo, estamos sempre crescendo, um pouquinho de cada vez. E eu estou muito feliz, estou muito contente, muito realizado com o trabalho que eu estou fazendo aqui. E continue mandando para cá sempre as suas sugestões, porque você já sabe, aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau!